Ai, que bom, né? Parece. Tá vendo? As pessoas estão entrando. Aqui você vê a quantidade de gente. Se quiser dar um oi pras pessoas. Oi, oi, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa noite especial. Vamos receber aqui daqui a pouquinho a grande escritora Nélida Pinhon, estará aqui com a gente para a gente conversar sobre o novo livro dela. Isso aqui é a estrela da noite, ó. Um dia chegarei a Sagres, de Nélida Pinhon. Entrei? Olá, Nélida. Entrou Oi, sim. queridos todos. Estou aqui. Boa Estamos noite. aqui todos. Tudo bem? Tudo bem, muito contente de estar aqui na Travessa, no Rio e no Brasil e no exterior, para que os amigos possam todos participar desta maravilhosa rebelião, a nossa resistência a essa estranha praga. Salve o livro! Com certeza. Salve a literatura. Muito obrigada pela presença. O público está chegando aí, eu estava te anunciando, né? Mostrando aqui a nossa estrela da noite, no seu lançamento. Miriam Leitão está aí, querida amiga. Manuela Ferreira também. Manuela também, amante dos animais como eu. Quem mais? Célia Prado. Célia Prado, muito prazer que eu conheço. Aí a Miriam jornalista. mandando. Ô, Miriam, beijo ao Sérgio. Janete Zagui. Ô, também, quem mais? Estou vendo, estamos entrando aí. Daniela. Muita gente querida, né, Nélida? Prestigiando aqui esse momento. Mais alto, querida. Sheila Feital. Ô, a Sheila está em Lisboa, está em Portugal. Ramon Blanco. Está na Argentina. Oi, que amigos fiéis, maravilhosos. Consulado da Espanha. Consulado da Espanha, embaixador Luiz Prado, que prazer enorme, todos os amigos aqui. Ela está me ajudando porque eu não enxergo nada, Né? Nélida, vamos começar o nosso bate-papo? Pois não, Maravilha. Pois não. Então, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda aqui à nossa live de lançamento do seu novo livro, Um Dia Chegarei a Sagres, da editora Record. Vamos bater um papo com você. Antes da gente começar, eu queria me apresentar. Eu sou Carol Freitas, sou professora de literatura para crianças e jovens e sou livreira da Livraria da Travessa, no setor de livros infantis e juvenis. Muito prazer. E sou apaixonada por literatura, desde os pequenos até os grandes. E é uma honra estar aqui com você, você que é uma referência, um ícone da nossa literatura brasileira. Fiquei muito honrada pelo convite da Travessa, muito feliz aqui nesse momento. Então, Nélida Pinhon, eu acho que é uma pessoa que, enfim, tem uma grande trajetória aí na literatura, né? E quem sou eu para falar de você, né, Nélida? Que é uma pessoa de referência mundial. Mas eu vou fazer uma pequena apresentação sua, se você me permite, tá bom? Tá ótimo. Eu pediria que falasse mais alto, por favor. Tá, vou falar o mais alto que eu puder. Perfeito. Tá bom? Está quase um contralto. Maravilha. Nélida estreou em 1961 com o romance Guia Mapa, de Gabriel Arcanjo. Importante lembrar, então, que ano que vem ela completa 60 anos desse belíssimo trabalho literário. Para citar aqui apenas alguns prêmios, né, porque Nélida é muito premiada, vamos falar do Jabuti, que você recebeu, né, em 2005, com o livro Vozes do Deserto, como o melhor romance, livro de ficção. Em 2005 também, pelo conjunto da sua obra, você recebeu o importante prêmio Príncipe de Astúrias.
E em 1990 foi empossada como imortal pela ABL, Academia Brasileira de Letras, e em 96, por ocasião do centenário da ABL, foi a primeira mulher a se tornar presidente da associação. Então, eu acho que aí a gente faz uma pequena apresentação e eu queria ler aqui um trecho seu que eu achei belíssimo e acho que nada melhor do que o próprio texto do autor para traduzi-lo, né, para descrevê-lo. Escrever é o que sei fazer. Narrar me insere na corrente sanguínea do humano e me assegura que assim prossigo na contagem dos minutos da vida alheia. Pois nada deve ser esquecido, deixado ao relento. Há que pensar a história dos sentimentos a partir da perplexidade sentida pelo homem que, na solidão da caverna, acendeu o primeiro fogo. Então, viva Nélida Pinhon, viva essa sua força literária, essa potência que você é. E vamos lá, a palavra agora está toda com você. Muito obrigada. Tenho que agradecer a você porque escolheu esse texto, que me representa demais, diz quem eu sou, e agradecer todos os brasileiros ilustres, os que estão nos ouvindo, né, nossos cúmplices eternos. Haroldo Costa. Haroldo Costa entrou agora, o grande Haroldo Costa, que me honra tanto com a presença, Mary também, todos. Eu estou sabendo aos poucos. Muito bem. A literatura foi uma paixão sem eu dar nome. Eu não podia designar o que eu ignorava, é verdade. Mas eu sei o seguinte, que desde menina, pequena, por um mistério, como que se eu quisesse sair do meu casulo e ganhar uma identidade, eu quis ser escritora. E eu atormentava delicadamente o meu pai, dizendo-lhe que em todos os lugares ele escrevesse: essa menina é escritora. Eu não sabia o significado ético, moral e estético da literatura. O fato, porém, é que ela foi me ensinando, porque a literatura Então, eu fui escrevendo, né? Exercitando-me, e você aprende a escrever como que escrevendo. Mas, sobretudo, eu acho que você aprende a escrever olhando o mundo. Isso me parece muito importante. Ou seja, você não pode ter uma mente desprevenida, uma mente que não se alie ao desconhecido, às camadas arquitetônicas, não, arqueológicas da humanidade. Então, isso foi fundamental, eu pensar que nada sabia e que tudo devia saber ou aprender muito para poder escrever. E também ingressar nos domínios da língua, porque a língua, você fala, você exerce a sua oralidade, o que é um privilégio maravilhoso, você não precisa ser culto para falar a língua. É uma maravilha, ninguém precisa ser culto para falar a língua. Agora, à medida que você vai cultuando o seu espírito, como que você abre as brechas da língua, você rompe os liames da língua, a língua não resiste à sua paixão por ela. Muito interessante isso. Então, foi o que eu fui fazendo. Eu não vou me estender a vida inteira, porque você tem outras perguntas para me fazer, né? Sim, então, vamos eu entrar acho que é uma combinação extraordinária. É conhecer os mistérios da vida, esse enigma irremovível, que a gente nunca acaba de conhecer, e enveredar pela língua de uma forma maravilhosa, que você descubra que a língua portuguesa que nos toca viver e ter, ela é opulenta, serve a tudo. Não há nada no mundo que existe que não possa ser descrito e utilizar essa língua mágica, maravilhosa que é a portuguesa. É verdade. Maravilhoso ouvir você, Nélida. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos começar, então, entrando aqui nessa obra, né? Nesse seu novo livro. Queria, antes da gente entrar na obra propriamente dita, você falasse um pouquinho como foi lançar esse livro nesse momento exato, né, do mundo que nós estamos vivendo. Acho que teve um episódio com o seu editor
enfim, se lançava ou não lançava em 2020. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que foi o seu desejo, o seu engajamento nesse sentido de, não, vamos lançar o livro agora. Pois não, ou seja, a progressão da obra, não é? Como é que eu consegui... A dificuldade de lançar agora. Como foi Como lançar foi O lançado? momento do lançamento Para agora, mim, como me foi? pareceu a coisa mais natural do mundo. Eu comentei isso com o editor Carlos Andreasa. Ele primeiro, como a própria Sônia Machado, a presidente, eles queriam reservar esse livro, que eles consideravam uma autora por quem eles têm uma grande estima, para quando vencêssemos essa praga, né? Mas eu disse, não, eu quero sair agora, eu quero enfrentar essa praga, eu não tenho medo dela. E por que eu não tenho medo? Porque eu tenho o escudo da literatura brasileira, eu tenho a memória de Machado de Assis e dos grandes brasileiros que nos precederam, a mim e a todos os escritores. Então, eu tinha certeza que o público brasileiro iria nos amparar, nos ajudar, porque não se trata só do meu livro, trata-se de uma resistência ao declínio, uma resistência à censura, uma resistência quando querem calar o escritor, quando querem calar a criação literária, num país cuja educação é tão precária. Então, eu disse, vai dar certo, eu não tenho medo, e ainda que não dê certo, queridos amigos, eu penso que o livro é perpétuo, ele existe. É como se ele é um tijolo, e com mais tijolos fazemos o quê? Uma pirâmide, sempre indecifrável como uma maravilhosa pirâmide. Com certeza. E a arte está aqui para isso, né, Nélida? Para nos É isso. salvar. E também A ser essa arte, resistência que você falou. a arte tem essa característica extraordinária. Primeiro, a arte não é exclusiva. Como a arte, a meu juízo, nasce do caos humano, de tudo que o humano produz, espúrio, vagabundo, como eu estou gostando muito dessa palavra, de tudo que existe, o lixo humano, o luxo humano. Então, você comporta toda a humanidade. Não há nada da humanidade que não caiba dentro do capítulo da arte. A arte é aquela circunstância maravilhosa que abrange o humanismo nosso todo. Não há nada do humano que fuja da arte. Com certeza. Vamos entrar agora em Sagres? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então, Vamos, querida. eu queria que você falasse um pouco para a gente, então, como é que foi, né, como surgiu isso, por que Sagres, qual é a origem, né, dessa sua história com Portugal, enfim, que você contextualizasse um pouco para a gente, aqui para o seu público, Pois não, enfim, querida. essa relação aí. Perdão. Eu sempre tive a tendência de entender que a literatura é um panorama extraordinário, né? Desde um Tucídides, de um Heródoto, de um Fernão Pinto, é tudo abrangente. A literatura não sai e não nasce num quarto e não morre num quartozinho pequeno. Pode acontecer uma obra de arte dentro de um quarto, mas a literatura tem esse lado agônico, né? Ele pega o ser humano do nascimento, do berço, até a agonia da morte. E ela pode abarcar tudo essa geografia humana. Vocês veem, não há nada, um Quixote pode ser traduzido e ser lido por um japonês, para o Extremo Oriente. Então, eu queria muito, depois da República dos Sonhos, eu desejei fazer um romance que abrangesse a grandeza de Portugal. A grandeza e depois os declínios que todo grande império padece, né? E porque nós brasileiros, falando de Portugal, eu estou falando do Brasil, das nossas origens, da nossa gênese. O que me preocupa muito é isso, é a gênese das coisas, a grande gênese. E me fascina a grandeza e o declínio humano. Sempre eu gostei do declínio. O declínio, quando você percebe numa pessoa o primeiro estágio do seu declínio, você, por gentileza, não denuncia esse declínio. Só que na literatura eu denuncio contando essa história. Desde 2005 eu pretendi fazer esse livro. E o livro ia crescendo, eu fiz grandes pesquisas, né? Eu estudei muito o
do do século XV, né? Assim como os ruídos da língua a partir do século XV e a partir de Camões, que estabelece os cânones, né, da língua portuguesa. É uma coisa... A língua hoje, por assim dizer, se engrandece a partir de Camões, né? Então, mas em 2005 eu não pude, eu não teria condições de ficar um ano em Portugal, né? Então, eu fui postergando. E, enquanto isso, fui fazendo outros livros. Mas, sobretudo, uma coisa muito sentimental me impediu, depois de um tempo, levar adiante essa façanha, porque foi uma façanha. Porque meu amado cachorrinho, a Margarida, né? A Ferreira vai entender, Manuela, é o seguinte, o Gravetinho, meu cachorro, estava muito irascível, temperamental, engordara, e eu não ia poder levá-lo para Portugal. E não iria sem ele. Eu não poderia pô-lo no porão de um avião, porque seria sua morte. Ele não suportaria a travessia atlântica, né? Então, eu fui postergando. Então, em 2017, eu perdi e achei, então, que era hora de eu ir. E fui para Portugal, fiquei um ano em Lisboa, exatamente o ano que eu queria. Levei a Suzy Pimon, a piquerrucha, que está sendo homenageada, a minha cachorrinha também, né? Fui com a professora também. Então, eu fui muito bem assistida, tive ajuda enorme de meus amigos Cristi e Márcio, que também eu dedico o livro a eles, né? A Leonor Xavier, a Pilar del Rio, a José Carlos Vasconcelos, Guilhermina Gomes, a Maria José Vasconcelos, e também ao grande, extraordinário, erudito e universal de Portugal, Eduardo Lourenço. Então, eu fui muito bem protegida por eles todos, né? Mas eu precisava, o que eu queria? Mais do que eu já sabia, porque sabia muito, que já estava dentro de mim, eu queria olhar uma árvore, um carvalho português, e que ele me contasse a história dele, do que ele vira nos séculos, desde que ele fora germinado. Eu queria ouvir os murmúrios da língua, de quem sofre, de quem padece, de quem foi sacrificado, de quem passou fome. Então, eu visitei, além de que eu já conhecia muito Portugal, eu revisitei tudo. E revisitei Sagres. Sagres, queridos amigos, é simplesmente portentoso. O projeto Sagres, a ideia do grande infante Dom Henrique, não é? Que é um homem que teve uma visão de mundo que chega a ser assustadora, essa visão. Ele imaginou que existia um mundo além do mundo dele. A partir dele, a partir das descobertas portuguesas, podemos dizer, penso eu, a partir de mim mesma, que o mundo conheceu uma nova imaginação. Porque as imaginações são sempre antigas. Elas vêm se renovando, vêm se acrescentando, camadas e camadas. Mas no 15, houve uma revolução, não digo externa, uma revolução tão grande que podemos acreditar que uma nova imaginação surgiu no mundo a partir disso. E eu, então, me beneficiei com esses conhecimentos, né? Eu chorava, eu ria, eu fingia que era ele, eu finjo que eu sou todos os personagens. E decidi que quem deveria narrar era um homem, Mateus, pobre, né? Ele já conta no início, ele está velho, e é o livro todo uma alternância de tempo, moço, jovem, menino, o que dificulta demais a narrativa, porque você, de repente, tem medo, em num desses capítulos, adiantar alguma coisa que ainda você não podia contar, porque estaria esfacelando o sentido da aventura e, vamos dizer, a perplexidade que eu queria oferecer aos leitores, né? E ele, então, esse Mateus é um minhoto. Eu adoro dizer minhoto, sabe? Ele nasceu quase à beira do Minho, que os espanhóis diziam Ninho, não é? Que é também um rio majestoso que fica entre Portugal e a Galícia minha amada, da minha família, né? Então, e vai desembocar no Atlântico. Tudo que desemboca no Atlântico, como vocês podem ver, era fundamental para o meu espírito, porque eu sempre amei o Atlântico, porque eu sei que meu avô, Daniel, nadou no Atlântico quando chegou ao Brasil, de algum modo, navegou. Muito bem. Então, esse menino, ele é um camponês, ele nasceu para quê?
para comer pouco, para quebrar as mãos lavrando a terra, para ser infeliz e desgraçado, para ser explorado pelo clero e pela monarquia. Ele e o avô, com que ele estabelece uma analogia profunda. Porque eu acho o seguinte, queridos amigos, quem quer que nasça tem que ter uma aliança com os mais velhos. Não é só pelo respeito, é porque o mais velho vai conduzir as matérias civilizatórias que o mais novo precisa. Ele passa o bastão civilizatório para a criança, para o menino. Então, entre o avô Vicente e Mateus, que ele se estabelece uma aliança extraordinária de perplexidade, de dúvidas e de sexualidade, porque é um livro com muita sexualidade, como se a sexualidade ajudasse o pobre a sobreviver, porque é o que ele tinha e que lhe assegurava a liberdade. No mais, eles não tinham a liberdade. Não tinham. Então, para não me estender demais, não é? Eu devo dizer o seguinte, ele então fica com o avô, a mãe nunca o quis, a mãe era uma prostituta, mas enfim, o leitor vai descobrir muita coisa. E até que ele vai fazer uma coisa fundamental que ele quer, porque ele descobre através de um professor modesto de aldeia quem era, que país era aquele que ele julgava modesto. Ele percebe que havia no germe, na alma portuguesa, o sentido da grandeza, e que a grandeza talvez o redimisse, ensejasse que ele tivesse suas modestas utopias. Então ele sabe que vai ter que ir para Sagres, ao encontro do fantasma do infante. E então é uma história de peregrinação, uma história homérica. É como se fosse Ulisses, nos 10 anos, saindo de Troia e chegando a Ítaca, e o cachorro não o reconhece. Maravilha, Nélida. Você acabou entrando num ponto que eu ia tocar, que era essa relação, né, do protagonista com o avô. Então, eu queria saber de você, primeiro, como foi escrever esse protagonista masculino, enfim. E sei que você teve uma relação, né, muito próxima, muito forte com o seu avô, que você citou agora, né? E de que maneira isso, é inevitável isso ter entrado também, né, na sua memória, na sua narrativa. Queria que você contasse um pouquinho dessa relação dos personagens no livro, Mateus e o avô, e como isso se relaciona com a sua relação com o seu avô. Perfeito. Primeiro, eu não acho difícil para um autor, homem ou mulher, assumir a primeira pessoa, homem ou mulher, independente do seu sexo. Todos os grandes escritores o fizeram, os escritores modestos, todos nós fizemos. O autor está autorizado a assumir o sexo alheio. Se ele não tiver essa valentia de assumir o sexo, a psique, as idiosincrasias alheias, ele não está preparado para o romance. O romance exige que você assuma o corpo, a genitália de quem quer que seja. Portanto, para mim, isso nunca houve problema. Aliás, dizem meus amigos que meus personagens masculinos de livros anteriores são redondos. Muito bem. Então, esse agora você tocou num ponto que é interessante, do meu avô Daniel. Eu devo ter mania de avô. Porque no romance A República dos Sonhos, há uma relação muito profunda entre o personagem Madruga, que vem para o Brasil, foge da Galícia com 13 anos, sem avisar ao avô, que era o velho Chan, também o avô. Ele nunca há de esquecer esse avô. E o avô pensava que ele, o Madruga, seria o herdeiro das histórias que ele contava. Mas o menino foge e deixa um vácuo histórico naquelas aldeias galegas. Enfim, então o avô Daniel foi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu tenho uma prima maravilhosa que infelizmente faleceu agora há uns meses, Maria Leonor, e eu presto uma homenagem a ela nesse momento, Maria Leonor Cunha de Almeida. Ela dizia assim, alguém estava falando do meu avô, que meu avô teria sido galante e eu não estava perto. Aí ela disse, não falem isso perto da Nélida. A Nélida não admite a menor restrição ao avô Daniel. Então, ele foi muito importante na minha vida. E eu até hoje busco os seus olhos azuis em quem quer que tenha olhos azuis.
Maravilha, obrigada pelo depoimento. Nélida, seu livro, né, quase 500 páginas, né? Pois Assim, um é. livro bem substancial, né? Tem alguma parte, assim, algum capítulo, algum trecho que te toca mais, que, enfim, com toda essa pesquisa histórica que você fez, fiquei curiosa, assim, não sei se os leitores Ah, meu também. bem, eu também estou curiosa para saber qual é o pedaço seu preferido. Sabe o que que é? Você, quando está fazendo o seu romance, você se enamora de todo. Isto é, Uhum, com restrições, porque você tem que desconfiar do seu texto. Então, eu, no afã de aperfeiçoar cada capítulo, cada frase, cada sentença, cada parágrafo, era uma luta impressionante. Então, eu tinha que buscar aquilo que poderia alcançar o cerne profundo da uhum, frase, do capítulo e do livro todo. Eu não sei, há muitas cenas que me emocionam, as dos animais, por uhum, exemplo, a morte do avô, por exemplo. Por exemplo, gosto muito de uma personagem que surge no final do livro. Eu acho de uma. Eu chorei quando eu inventei essa personagem, dei-lhe corpo e vida e ânimo. É uma mulher tão sofrida. E eu, de propósito, fiz essa mulher do Extremo Oriente, como se Portugal tivesse chegado que chegou ao Extremo Oriente, que é uma personagem que se chama Amélia. Eu acho que sim, essa Amélia, ela é que vai ter o dom da metamorfose. Então, eu deixei para uma mulher esse milagre. E é muito emocionante. Eu chorei, viu? Eu chorei quando eu contei a vida dela e chorei com a conduta dela posterior. E outras uhum. cenas mais, mas enfim. Eu acho que, mas Sim. ela me fez chorar muito. E também a relação do neto e do avô com os Uhum. animais. Era um amor tão profundo, típico das aldeias, dos camponeses, que nada tem senão os bichos. Quando perdem um bicho, perdem um braço. Quando eles permitiam, abraçavam os bichos que dormiam com eles nas camas para que não padecessem do inverno. Então, é tudo cenas muito comoventes. Eu Sim. queria, sabe o que, meus queridos? Eu queria assumir o início do melodrama para poder ser capaz de mencionar o drama e os sentimentos humanos. A emoção humana é o que mais me interessa. Nélida, tem uns comentários aqui, né, surgindo, várias pessoas comentando que é um livro de fôlego, né? Eu já tinha ouvido também esse comentário anterior, quando eu estava pesquisando, né, enfim, o livro e você. Você começou a escrever em 2005, não foi? Pelo menos a ideia, Não, mas quando eu não você, consegui. Eu concebi, sim, mas só concebeu. escrevi em 2018. Sim. Para você também foi, como os leitores falam, que é um livro de fôlego, para você também foi esse fôlego, né, da escrita? Foi uma coisa também, assim, de fôlego para você, no sentido de escrever? Ah, foi, eu sabia. Não, mas diga que foi dramático por causa do seu braço, da sua Bom, coluna. foi Não de só grande de fôlego. fôlego. Mas eu tive problemas graves. Eu tive, por exemplo, certas dores. Eu estava já com uma precariedade visual muito grande. Eu tive que escrever à mão, coisa que eu não fazia há mais de Uhum. 20 anos. E era muito interessante. Quebrei um braço em Madrid. Ou seja, já depois de ter melhorado, eu escrevia com muitas dores no braço, mas era muito interessante, que talvez os leitores queiram saber, como eu não podia, eu não tinha acesso ao computador por momentos, né? E eu tinha dificuldade de reler por minha letra e até por enxergar as linhas anteriores. Era muito difícil eu reler o capítulo desde o início. Então, o que eu fazia? Eu me dei conta que eu precisava quase terminar um capítulo em 8, 9, 10 horas. Ou seja, eu não podia interromper. Eu tinha que contar com a minha memória absoluta, uma memória que inventava e que devia reter o que inventara. Então, nesse sentido, até
a minha cachorrinha, Suzy, ficava ao meu lado o tempo todo, como se ela dissesse, continua, escreva, escreva, vai embora, vai em frente. E eu, então, aflita, porque eu precisava e apavorada que minha letra fosse de tal forma que ninguém conseguisse lê-la. Enfim, foi muito difícil, sobretudo fisicamente, mas eu não tenho medo das dificuldades, porque eu sempre trabalhei muito texto. A República dos Sonhos eu fiz 8 ou 9 versões, um livro de 700 páginas, em 2 anos, de modo que é meu destino de narrador, é desconfiar do texto. Ou seja, foram 8 versões. E esse aí teve 8 versões. Se vocês vierem aqui em casa um dia, nos arquivos literários, né, tem 1 metro de altura de papéis. Então, vocês estão vendo um esforço físico extraordinário, que terminou em maio, e a editora fez um milagre, Herford fez um milagre extraordinário de aprontar o livro para lançá-lo em plena pandemia, antes que descobrisse qualquer vacina. Maravilha. Nélida, são muitos comentários aqui do público, né? As pessoas elogiando o seu trabalho. Não dá para ler tudo, que é muita coisa, mas assim, todo mundo muito aqui presente com você. Eu queria, então, avisar também que o livro já está à venda, tá? No site da Travessa, autografado pela Nélida. Então, vocês já podem adquirir aí Um Dia Chegarei a Sagres, da editora Record. E eu queria saber, Nélida, se os seus leitores já podem esperar aí um próximo livro, ou está cedo ainda? Não, não está cedo. Eu estou fazendo um livro, já comecei, sobre exatamente minha relação com um ser chamado Gravetinho. Já tem até título, Gravetinho, o Imperador. Já tem umas 70 páginas e eu penso e tenho praticamente pronto um livro de ensaios. Enfim, eu não sei se eu vou ter tempo, se eu não vou ter tempo, se eu vou poder, mas eu também não me importarei se eu tiver problema de visão, porque eu estou exercitando a minha oralidade a extremos. Ou seja, eu falo sozinha, atualmente, a voz alta, como se eu estivesse escrevendo. Quem sabe? Quem sabe vai nascer um romance, dessa vez produzido como resultado da minha oralidade. Eu acho extraordinária a capacidade do humano inventar histórias que nasceram há milênios. Sim. Nélida, tem algum episódio especial assim que você poderia compartilhar com a gente sobre esse seu ano em Portugal, na feitura do livro, ou algum episódio que você gostaria de compartilhar para a gente, enfim? Eu podia dizer que eu fui muito feliz em Portugal. Eu amo Portugal desde menina. Eu, quando fui levada, aos 10 anos, para a Espanha, que eu amo, a Espanha faz parte da minha genealogia afetiva, do meu sangue, né? Fiquei quase 2 anos na Espanha, mas nós visitávamos e fomos a Portugal. Se você me perguntar o que me impressionou nessa viagem entre 10 e 12 anos, eu achei o português muito elegante, muito educado. E nós estávamos num hotel que não devia ser nada de luxo, mas os garçons usavam libré. E me impressionou um peixinho que eles nos serviram, cujo rabozinho ficava preso na boquinha. Então, eu aprendi essas maravilhas das invenções humanas, muitas lá em Portugal. Eu, por exemplo, eu via como é que faziam o bacalhau com habilidade com as 2 colheres. E depois tive a alegria imensa de ir ao Jerônimo e pagar tributo a quem eu começava a amar, que era Camões. Estou vendo que a Viviane Falcão está aí. Sim, tem amiga. Muitas pessoas aqui conhecidas. Muito, eu não estou enxergando, mas... Sim. A Fadinha saía, que é Susana Fuentes, a Eunice Gutmann, cineasta, quem mais? Tanta gente, querida, eu não estou podendo ver bem. Sintam-se reverenciadas por mim. A gente vai selecionar aqui algum comentário ou alguma pergunta. Perdão? Nós vamos selecionar aqui um comentário, alguma pergunta dos leitores, né, dos espectadores para você, porque são muitos comentários, não tem como dar conta, mas a gente vai... Carolina, eu gostaria que vocês não selecionassem, enviassem todos.
para mim é uma honra ter o comentário de cada pessoa Sim, que sim, os registrou a comentários sua eles ficam vontade, aqui. que marca a sua presença. Para mim, me deixa muito emocionada. Sim. Alguma pergunta que a gente possa fazer aqui para você? Algum Ou leitor? o que precisarem. A Certo. pergunta é legítima, a resposta eu tomarei cuidado com elas. Tem uma pergunta aqui interessante que eu vou fazer para você, tá? De uma Vai. pessoa que colocou. Como você consegue ser tão inaugural nas suas obras? Ai, que coisa bonita. Quem falou? Bonito. Quem foi? Márcio. Márcio, fantástico. Márcio, adorei. Sabe por quê, Márcio? Porque eu vivo dizendo que eu critico os jovens, que eu amo os jovens, que eu quero que sejam nossos sucessores, porque eles se comportam como se fossem inaugurais. E ninguém é inaugural. Nós somos sucessores, herdeiros da ancestralidade, de tempos ignotos, dos primeiros alentos da caverna. Mas vamos imaginar que é uma gentileza do Márcio que eu inauguro. É que todos nós inauguramos alguma coisa para nós mesmos. O amor é inaugural. Sim. Né? Você, quando ama, você de repente se imagina o dono do mundo. Então, quando você usa uma frase inesperada, numa sintaxe complexa, mas ao mesmo tempo com extrema simplicidade, você se descobre inaugural. Eu sei que frases eu acho importantes que eu fiz para mim, não para a história da literatura, longe de mim pensar nisso. Ou seja, cada um de nós é inaugural de algum modo, mas não podemos imaginar que sejamos inaugurais para o mundo. Essa pergunta do Márcio me lembrou o olhar da criança, né? Como eu trabalho com crianças, a criança tem muito esse olhar inaugural e que nós vamos É verdade, verdade. né? Os Mas adultos vão. tem razão. Mães, querida, permita-me uma observação. Uhum. Ela tem inicialmente olhar inaugural, mas esse olhar necessita ser contaminado pelos saberes. Ou seja, Sim. ela não pode ficar com seu único olhar porque fica esquizofrênico. É preciso que essa criança saiba que aquilo que ela olha pela primeira vez logo será sucedido, ou enriquecido, fomentado pelas informações que vão lhe chegar. E quanto mais você impregna esse aspecto inaugural da sua vida, mais rica você vai ser. Não é verdade? As suas Sim, crianças vão com ser lindas. certeza. Com Tenho certeza. certeza. Esperamos. São todos brasileiros muito amados. Maravilha. Um outro comentário também aqui, uma pergunta para você. Qual foi sua maior fonte de inspiração em dias que a mente não manda bem? Mas a mente está sempre bem, viu? Ou seja, eu não sei se é uma inspiração. Eu, por exemplo, o que eu poderia dizer, não quero ser pretensiosa, mas, por exemplo, eu todos os dias, nesse livro, por exemplo, eu escutava Wagner. Era uma obsessão. Todos os dias, para eu estar bem, eu escutava a cavalgada, né? As valquírias cavalgando, né? O Deus lá em cima, Wagner. Então, isso me dava muita vida. Então, eu, de modo geral, quando você começa assim, um pouco cansada, você imagina que a sua produção não vai ter assim um brilho, um fulgor, né? Um fervor. O que eu faço é escuto música. A música me alimenta muito. E, ao mesmo tempo, eu começo de qualquer modo. Porque eu acho o seguinte, queridos amigos, você não pode ter medo do seu texto, da sua frase. Está ruim? Continua, 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 porque não é definitiva. Não vai ser publicado, o editor não vai ver, o crítico não vai ler. Então, você sempre terá a extraordinária oportunidade de rever tudo que você fez, passar tudo por um crivo. Você vai ser severa com cada frase, com cada parágrafo. E, ao mesmo tempo que você vai ser severa, você tem que tomar muito cuidado para não asfixiar as frases. Eu sempre digo, não é o crítico que asfixia você, é você que asfixia com a exagerada ânsia de perfeição, que pode roubar a seiva da frase. A frase precisa de uma seiva, de um brilho. Você conhece aquele bichinho que como é que deixa brilho com o dono, que está sempre nas árvores? Vagalume.
Não, não vagalume, não. É que tem carapaçazinha. Ele, quando anda, ele deixa um brilho no rastro dele. Eu acho que esse brilho é muito importante para o texto. Inventei isso agora. Tem uma outra perguntinha aqui, né, Elida? Algum romance português te inspirou especialmente? Não, não. Eu nunca senti que um texto me inspirou. O que os textos alheios me despertam é admiração. Eu vejo o que a literatura é capaz de fazer. Então, eu também quero fazer. Por exemplo, eu sou uma leitora apaixonada pelo Homero. Né? Eu tenho um querido amigo que ele sabe do meu problema de visão, que é o José Mário Pereira, um editor intelectual muito culto. Ele gentilmente, sabe o que ele tem feito? Ele tem lido para mim cantos de Homero, da Ilíada, o 14 e o 24. Então, eu fico maravilhada de que ter um amigo que faça isso e que eu escuto, eu fico deslumbrada. Estabelece um parâmetro tão grande de perfeição que eu me dou ao luxo, por exemplo, de pensar em alguns poemas que estão surgindo aí com temas homéricos e vejo que é um risco desejar ser Homero. É irrepetível, é irrepetível. É isso que me ensina. A literatura deslumbrante me ensina que foi possível alguns criadores atingirem essa cumbre, esse cimo. Maravilha. E os comentários aqui também dizendo que uma boa dica para combater aí, enfrentar a pandemia é ler Nélida Pinhon. Ai, que bom, faça isso. E depois digam-me o que acharam. Eu vou ficar muito emocionada, porque eu admiro muito o outro que me leia e que diga que eu sou uma escritora. Eu gostaria muito que dissesse, não, essa mulher é uma escritora. Aí eu fiquei, é como eu dizia para o meu pai, pai, eu sou escritora. Então é como se, de repente, esse leitor, essa leitora, estivesse me dizendo que o meu pai não pôde dizer, minha filha, você é uma escritora, porque ele morreu antes de eu publicar meu primeiro livro. Eu tenho um grande desgosto em relação a isso. Nélida, a gente está se encaminhando, né, para os momentos finais aqui do nosso bate-papo, da nossa live, desse lançamento. Então, queria lembrar a todos que o livro está à venda no site da Travessa, autografado pela Nélida. E queria deixar esse tempinho final para você, enfim, falar uma palavra aqui para gente, para os seus leitores, o que você quiser, assim, que você tiver aqui, que você vai no seu coração aí. Pois não, os livros estão aqui, né? Todos eles, eu autografo e depois a editora ou a livraria se encarrega, né? E além do mais de vocês, do esforço de vocês, também está em pauta a minha honorabilidade, né? Enfim, e eu posso dizer que eu tenho ouvido comentários desse romance que me emocionam muito. Não porque eu esteja colhendo elogios, extraindo elogios, mas a sensação que eu tenho é que eu não esperava, talvez, fazer esse romance ou outro romance após a República dos Sonhos. Todo mundo dizia, você nunca mais fará um romance com uma República dos Sonhos. As pessoas diziam. E eu ficava calada. A sensação que eu tenho é que eu fiz. E isso me faz muito bem. É como se me preparasse para a minha finitude. É um pouco trágico dizer isso, não é? É raro, na idade que você está. E tem outro detalhe muito interessante para o público saber. Na minha idade, é muito difícil fazer um romance. Se vocês fizerem um levantamento da história literária, são poucos os grandes romances, ou os romances significativos, que foram escritos depois dos 70 anos. Porque é como se o corpo, não é só o corpo que pode definhar. Você aguenta o corpo, quando o corpo sucumbe ligeiramente, mas a mente ganha uma preguiça. É como se a mente, eu imagino, criasse camadas impermeáveis
ou então o seu espírito já não se interessa pelo mundo, já sente-se alijado das coisas, né? Porque é uma sociedade que condena você a uma velhice precária, né? Ou, precária não, precoce. Então, você combater tudo isso, estar atuante, sempre atuante, dizer para você própria, você pode fazer um grande romance dificílimo, que abarque, vem desde o XV até o XIX, que é passado do século XIX. Você pode dar provas públicas do seu profundo amor à língua portuguesa. Você pode dizer que você, de algum modo, como brasileiro, e todos nós também somos filhos da Península Ibérica, né? Nós somos um produto dos que atravessaram o Atlântico, da África, do Oriente Médio, do Oriente, do Japão, do Oriente, da Europa, de tudo. O Brasil é esse país mágico, extraordinário, que eu acho que ele tem três aspectos excepcionais. Ele preservou a integridade continental, a língua, né? E essa mestiçagem nossa, que temos peles de todas as cores, cobre, de todas as cores, não precisa descrever. Nós somos filhos dos corpos que se encontraram mesmo na tragédia. Então, mesmo às vezes, filhos de muito estupro, de muito racismo, etc. Mas não importa, é que nós estamos aqui com as nossas trilhas, com as nossas linhas de conduta, capazes de usar a língua a nosso favor, capazes de pretender proclamar um país que venha a ser melhor para nós, que não está sendo e nem tem sido. É isso aí, não tem sido. Não é e não tem sido. Portanto, eu acho que essas características deveriam afiar a nossa consciência. Isso que eu poderia dizer. Não vai dar um oi para o Machado de Assis? Ah, sim! E dizer assim que é fundamental, meu Deus, que eu continuo amando e apaixonadamente a Machado de Assis. E vou me permitir repetir uma frase que todo mundo sabe que eu digo o tempo todo. Se Machado de Assis existiu, o Brasil é possível. Não temos desculpas para o fracasso, porque Machado de Assis é um gênio extraordinário que realmente, meu Deus, garante quem somos. Eu digo que é o meu passaporte, Machado de Assis. Sim, belo passaporte. Isso. Nélida, muitíssimo obrigada, em nome da Livraria da Travessa, da Editora Record. Obrigada por essa conversa inspiradora. Os comentários são incríveis, assim, uma chuva de... Você está sendo muito enaltecida, muito aplaudida. Então, sinta-se abraçada aí por esse público. Estamos com mais de 170 pessoas aqui nos ouvindo. Quanto? Mais de 170. Que beleza, que beleza. É um ótimo número. Muito agradecida. Viu, Carolina? Eu agradeço Sim. muito a você é carinhosa, inteligente, fez perguntas muito Obrigada. Soube interpretar a vontade de todos. Agradeço todos que participaram, os que estiveram ausentes, os que não conseguiram apertar o botão certo. Vai ver, alguns não conseguiram apertar o botão certo, mas quiseram. Então, saibam o seguinte, eis aqui uma escritora brasileira que ama esse país, honra esse país e que está pronta, sabe o quê? Está pronta a tentar lutar para reduzir as nossas radicalidades. Eu acho que o Brasil precisa de uma certa harmonia para que possamos prosperar, senão vai ser muito difícil. É isso que eu quero dizer. Termino aqui. Maravilha, Nélida. Torcendo para a gente poder receber você brevemente aqui na Travessa, pessoalmente, para um grande abraço. Eu sou fácil. Eu sou uma mulher muito fácil, é só me chamar. Tá certo. Assim que for possível, então, a gente vai convidar você aqui para um bate-papo aqui ao vivo, tá bom? Aceito. Então, Amém. queremos agradecer o público todo. Muitíssimo obrigada pela presença de todos. Lembrando, então, mais uma vez que os livros já estão à venda pelo site da Travessa, agora, autografados Carolina, por Nélida. Enfatiza que eu autografo tudinho já. Você me passa, hein? Você vai autografar. Vai acabar agora, não é isso? Sim, estamos terminando. Eu não sabia bem como ia ser. Então, por favor,
você passe, viu? Eu vou autografar tudo, tudo. Entre hoje e amanhã, eu farei com enorme gosto. Maravilha. Se você me permite, eu quero distinguir nesse momento um jovem. Lucas Freitas. Lucas Freitas, porque eles têm um programa sobre o livro, eu descobri. Então é muito bom ver um jovem empenhado em defender os livros brasileiros, a literatura brasileira. Então eu quero oferecer um livro a ele. Maravilha. E ele vai recebê-lo. Porque é o meu coração que pede isso. No dia que eu for mesquinha, eu estou perdida, minha querida. Eu não posso me dar ao luxo da mesquindade. Muito que obrigada. Nós agradecemos o livro imensamente. Está aqui, eu autografo todo mundo. Até deixo na minha portaria, eu autografo e mando entregar em casa. Tá ótimo. Nélida, muito obrigada. Uma excelente noite para você. Um abraço, pessoal. Obrigada pela presença, pelos Amém. comentários. Agradeço a Travessa, agradeço a Record, agradeço vocês todos, os funcionários da Record que se empenharam para aplicar essa tecnologia, vocês também. Fizemos o melhor possível e é uma beleza. Com certeza, uma beleza. Com certeza. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Muitíssimo obrigada. Um beijo grande. Tudo de bom para você, muita saúde. A todos. Tchau, tchau. Um beijo a todos. Um beijo, Miriam, beijo a todos aí, todo mundo.